Bom dia a todos. Que a paz do Mestre Jesus, que o Pai sobrevivente, possa permanecer conosco em nossos corações. Ao iniciarmos as nossas atividades nesta manhã de domingo, nós queremos registrar a nossa alegria de poder retornar a esta casa e mais uma vez, com tanto carinho, nos acolhe, nos recebe. E queremos registrar o nosso muito obrigado ao seu Rudolf, presidente aqui do Centro Espírita Meimei, aqui em Londrina, Marcelo Ceneda, Walter, Cineia, Luiz Carlos. Então, muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de aqui estarmos. E a todas as pessoas presentes, muito obrigado pela presença. As nossas reflexões desta manhã: Jesus, modelo e guia para a humanidade. Esta concepção de Jesus como modelo e guia para a humanidade é o resultado de uma harmoniosa e belíssima interação entre os dois planos: o plano espiritual e o nosso plano, o plano terrestre, o plano físico. De um lado nós vamos encontrar o alcance, a lucidez, a convicção, a certeza absoluta do codificador Allan Kardec ao formular uma pergunta. E de outro lado nós vamos encontrar a convicção planificada, a sublimidade da resposta da espiritualidade maior, da espiritualidade superior, respondendo então à indagação feita pelo nosso codificador. Encontramos dessa forma em O Livro dos Espíritos, na parte terceira das leis morais, no capítulo 1º da lei divina ou lei natural, mais precisamente na questão 625. É feita então a pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de modelo e de guia? E a resposta proporcionada pela espiritualidade maior: Jesus. É a resposta mais curta de toda a obra, das 1019 questões inseridas, insertas em O Livro dos Espíritos. É a resposta mais curta, mas é de uma beleza extraordinária. Ao responder Jesus, não foi preciso mais nenhuma complementação. Temos a certeza absoluta do codificador Allan Kardec, ao fazer esta pergunta, ele já sabia da resposta. As pessoas poderiam então perguntar: mas se ele já sabia da resposta, por que perguntou? E o objetivo, a finalidade, é muito importante. Não foi por ele, mas na verdade foi por nós, para que ficasse registrado para nós, para a humanidade como um todo, e que Jesus é o nosso modelo e é o nosso guia, para que nós jamais nos esquecêssemos disso. Jesus, modelo e guia da humanidade. Jesus, o tipo mais perfeito que esteve aqui na Terra e nos ensinou todas as coisas. A doutrina espírita, na condição de terceira revelação divina aos homens, chega ao mundo para nos ensinar as outras coisas que Jesus, à época, não que não tivesse condições de nos falar, nós é que não tínhamos condições de compreender. A doutrina espírita chega então para nos esclarecer todas essas outras coisas e chega para rememorar, para recordar tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Por isso que é muito bom falar da doutrina espírita, é muito bom falar de o Evangelho de Jesus, a maior mensagem que o mundo conheceu até hoje. Jesus chega ao mundo e desde a sua entrada nesse planeta, toda a sua vida são ensinamentos e são exemplos para nós. Se nós relembrarmos a chegada de Jesus ao planeta, o maior espírito que esse mundo já conheceu chega de uma forma humilde, simples, sem nenhum requisito especial, sem nenhuma exigência, adentra o planeta numa noite gentil, numa noite tranquila, cercado
por animais domésticos, seus primeiros visitantes pastores da natureza, seus pais carinhosos a acolherem-no naquele momento sublime, quando o sublime missário chega até nós. E daí para frente, a sua vida, toda ela, um ensinamento para todos nós. Tem uma passagem especial que é muito significativa, porque nós vamos ver que no decorrer da vida de Jesus aqui na terra, ele se encontrou com muitas pessoas. Muitas olharam para Jesus e a partir daquele olhar, as suas vidas se modificaram. Muitas outras tiveram contatos pessoais com Jesus, conversaram com ele, e as suas vidas, naquele momento, não estavam ainda preparados para recebê-lo como Salvador, como a luz de todas as nações e de todos os povos. Mas uma passagem especial nos chama muita atenção, e essa passagem nós tivemos a oportunidade de conhecer assistindo a um programa de televisão, e hoje quem tiver a oportunidade de rever é muito bonito. Só nós fazemos um alerta: preparem os seus corações, porque são momentos de muita emoção. Esse programa foi gravado em 1987 pela apresentadora Hebe Camargo. Ela, juntamente com uma outra atriz, Anair Belo, num programa do Natal de 1987, elas trazem Francisco Cândido Xavier para uma entrevista onde durante 1 hora, 7 minutos e 32 segundos de pura emoção, de pura beleza. E o querido médium Francisco Cândido Xavier fala naquela oportunidade que nós precisaríamos ver Jesus com os mesmos olhos de Simeão. E quando ele falou a primeira vez, nós pensamos, mas Simeão não é uma figura assim muito conhecida do Evangelho, mas o próprio Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier, conta a história de Simeão. Então ele diz que, segundo a narrativa do evangelista Lucas, capítulo 2, versículos 25 a 30, existia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Era um homem bom e justo e que aguardava a consolação de Israel. E segundo registros, o Espírito Santo estava sobre ele. A Simeão fora revelado logo nos primeiros momentos do seu entendimento como pessoa encarnada aqui na terra, de que ele não conheceria a morte sem antes conhecer o Cristo de Deus, a salvação do mundo. Também lhe fora dito isso, segundo a narrativa do evangelista Marcos, pelo Espírito Santo. Então Simeão aguardava conhecer ao Cristo de Deus, a salvação do mundo. E o tempo foi passando, e Simeão já se encontrava em idade avançada, e ele não havia ainda conhecido o Cristo de Deus. Um dia ele estava em sua casa, e uma intuição, com certeza os amigos da espiritualidade o intuíram aí no templo. E ele então imediatamente deixou os seus afazeres e foi ao templo de Jerusalém, no templo de Salomão, e chegando lá ele ficou aguardando. Dentro de poucos instantes, adentra-se por uma das portas laterais do templo um casal, segurando uma criança em seus braços. Este casal viera ao templo trazendo seu filho recém-nascido, com apenas 40 dias de idade, para que se cumprissem os preceitos, os rituais da lei. Então deveria tanto o menino quanto a mãe passar pelos rituais da chamada purificação. E eles vão então ao templo para esses rituais da purificação, conforme prescrições da lei à época. E quando eles adentram por aquela porta lateral, Simeão automaticamente, parece que magnetizado por um psiquismo que chama a sua atenção, vira-se na direção daquele casal e instintivamente vai ao encontro deles. E ao ver aquela criança nos braços da mãe, pede licença a ela, pede licença ao pai para segurá-la em seus braços. Quando ele segura aquele menino de apenas 40 dias nos seus braços, e aquele menino olha para ele, quando os dois olhares se cruzam, o velho Simeão, já com mais de 80 anos de idade, se emociona. Ao encontro daquele olhar,
porque naquele momento ele segurava Jesus com apenas 40 dias de idade em seus braços. Ele levanta a criança a essa altura e diz, fazendo uma súplica, um agradecimento ao Pai Criador: despedes agora em paz esse teu servo, Senhor, conforme a tua palavra, porque os meus olhos hoje viram a tua salvação. A luz do mundo, a glória de todas as nações está aqui. Depois dessa passagem maravilhosa, passam-se alguns dias e Simeão retorna à espiritualidade. Que encontro magnífico esse de Simeão com Jesus. Aquele casal, depois José e Maria, também emocionados com o fato que acabaram de presenciar, cumprem os rituais normais e seguem novamente em direção à sua Galileia, para a cidade de Nazaré, onde o casal residia. E nesse momento Jesus nos dá mais um exemplo extraordinário, porque durante toda a sua infância, toda a sua adolescência, a sua juventude, ele nos dá um exemplo da paciência, de trabalhar nas atividades mais simples, mais modestas, mas com muita dedicação, com muito afinco. Trabalha com seu pai tranquilamente na carpintaria até o momento aprazado de começar o início do seu trabalho, da sua missão aqui na terra. E ao começar o trabalho, ele despede-se dos seus pais e ruma novamente para a província da Judéia, onde lá encontrou com o seu precursor, João Batista. Ficam alguns dias em contato com a plena natureza, no jejum, na penitência, na oração, nos diálogos amigos e fraternos entre duas almas nobilíssimas, porque Jesus tivera a oportunidade de falar, ou teria a oportunidade de falar adiante, e dos nascidos de mulher, João seria o primeiro dentre todos. Depois daquele contato com João Batista, ele despede-se do precursor e amigo e vai em direção à cidade de Jericó. De Jericó, ele caminha mais pelas estradas poeirentas e no final da tarde ele chega em Jerusalém. A cidade, o templo, e ao chegar no ocaso, no fim da tarde, no poente, aquela imagem maravilhosa diante de si, ele para e começa a contemplar a beleza que a natureza lhe oferece como uma das imagens mais lindas. E ele está então sentado, tendo o templo à sua esquerda, mas ele na verdade contemplava mais do que a beleza do templo, não obstante ser um edifício belíssimo na época, mas ele contemplava uma beleza muito maior, que era aquele pôr do sol. E a sua presença simples, singela, mas o seu psiquismo chamou a atenção de um grupo de sacerdotes que conversavam à porta do templo. Um deles, em especial, aproxima-se de Jesus, movido pela sua presença, pela sua imagem, e traz um contato muito interessante com ele. Esse sacerdote chama-se Hanan. E esse episódio nós encontramos no livro A Boa Nova, psicografada por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Humberto de Campos. Por sinal, uma obra extraordinária, a obra Boa Nova. Capítulo 3, intitulado As Primeiras Pregações. Então, o sacerdote Hanan chega perto de Jesus e faz uma pergunta para o mestre. Galileu, fazes na cidade? E quando ele fala Galileu, ele sabia da procedência de Jesus, porque os seus cabelos, a sua barba repartidos ao meio, denunciavam a sua origem. Galileu, o que fazes na cidade? E Jesus olha para ele com a tranquilidade, com a serenidade, com a paz, diz: eu passo por Jerusalém buscando a edificação do reino divino no coração dos homens. Edificação do reino de Deus? Mas o que tu pensas venha a ser isso? Pergunta o sacerdote com uma admiração. É a mensagem divina para todos os homens, a ser implantada no coração de todos os homens. É a mensagem divina, a mensagem de Deus no coração de todas as pessoas. E o sacerdote olha para ele agora com certo desprezo e pergunta: mas mensagem divina em tuas mãos? Vendo a sua aparência simples, sua aparência humilde.
quem você pensa contar para cumprir essa difícil empreitada? Você conhece algum príncipe famoso que vai te ajudar nesse intento? E Jesus olha para ele, ainda com a serenidade, com a humildade, e diz: os meus companheiros chegarão de todas as partes. Nós pedimos aqui permissão ao Espírito Humberto de Campos para abrir um parêntese, né? Porque Jesus mais tarde depois registraria que os trabalhadores são de todas as horas do dia. Então nós poderíamos até dizer: os meus companheiros chegarão de todos os lugares e em diversos momentos daqui para frente. Porque todos nós podemos ser os companheiros com quem Jesus vai contar para a implantação do reino de Deus aqui na terra. E ao ouvir essa resposta, o sacerdote agora começa a ironizar. É claro, os tolos, os ignorantes, esses existem em todos os lugares. Mas é com esse tipo de gente que você espera para formar para a implantação do reino de Deus na terra? E faz uma comparação interessante. Você por acaso já viu uma estátua majestosa de mármore estar sobre uma base de lama, de terra? Já viu isso por acaso? Aí Jesus olha para ele e diz: sacerdote, nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o sentimento. E nenhum cinzel é mais eficiente, é mais operoso do que o da boa vontade. Essa resposta agora deixa o sacerdote desconcertado. E ele então, agora um pouco mais agitado, pergunta para Jesus: mas você conhece Roma? Você conhece Atenas? As cidades mais importantes naquela época? E Jesus olha para ele e diz: eu conheço o amor e eu conheço a verdade. Você conhece as leis do templo, o código provincial, os seus regulamentos, os seus decretos, enfim, a sua regulamentação? Conhece as leis que regem o templo? E ele diz: eu conheço a verdade e é proveniente de meu Pai. Essa resposta realmente, o alcance era tão grande, nós ficamos pensando como o sacerdote Hanã, nesse contato, nesse diálogo com Jesus, não foi tocado. Suas palavras não o tocaram, porque ainda naquele momento o seu orgulho, a sua vaidade, a sua arrogância não lhe permitiram ver que diante de si estava o maior Espírito que a terra já conhecera, que a terra já conheceu até hoje. Então ele olha para Jesus com desprezo, dá uma gargalhada, vira-se e volta em direção ao templo, à Torre Antônia. E nós ficamos pensando. 2 encontros singulares na vida de Jesus. Simeão somente olhou, não teve nenhum diálogo. Somente olhou aquela criança nos olhos, e pelos olhos, pelo psiquismo, a sua vida foi completamente transformada. Ele aguardava aquele encontro. Outras pessoas encontraram Jesus, conversaram com ele, mas não tiveram a modificação necessária. E assim Jesus prossegue, encontrando poderosos, encontrando simples, alguns se modificando completamente ao seu encontro. Outros ainda não estavam no momento do entendimento, mas como nos diz o Espírito Emmanuel, relembrando o seu encontro significativo com Jesus, às margens do lago de Genesaré, quando o Mestre então o convida-o a seguir com ele, naquele início de trabalho, mas ele ainda na indumentária de senador romano, o senador Publio Lentulus, ainda também não entender aquela mensagem e não segue Jesus. Depois ele teria a oportunidade de dizer: eu tive 1 minuto para seguir Jesus naquela oportunidade e não o segui. Hoje eu corro atrás dele nos séculos que vão passando. E é assim que vai acontecendo em nossas vidas, né? Então o nosso convite hoje, meus irmãos, a falar de Jesus como modelo, como guia da humanidade, para que possamos conhecer esse homem extraordinário que veio ao mundo trazer a segunda revelação divina a todos nós, que consubstanciou no Evangelho a maior mensagem que o mundo conheceu até hoje, sendo um roteiro seguro para a nossa caminhada terrestre. Ele trouxe à família humana todo o arcabouço de ensinamentos
extraordinários para a nossa postura durante a nossa velejatura aqui pela terra, mas em especial para as nossas conquistas para a frente, já prevendo as nossas realidades espirituais. Precisamos então, meus irmãos, conhecer Jesus. Precisamos conhecer o seu Evangelho. Precisamos rever cada ensinamento, trazê-los para dentro de nós e depois disso fazermos aquilo que é o mais importante, começar a colocar em prática esses ensinamentos no nosso dia a dia. E não esquecendo que Jesus não se limitou a trazer os ensinamentos até nós, mas Ele exemplificou, Ele vivenciou esses próprios ensinamentos. Se nós observarmos o Evangelho de Jesus, segundo a narrativa do evangelista Mateus, no capítulo 5, 6 e 7. São 3 capítulos. Capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho, segundo a narrativa de Mateus, ali está exarado uma síntese de todos os ensinamentos trazidos por Jesus. Porque nesse momento nós encontramos o Sermão da Montanha, que foi um dos momentos mais preciosos que a humanidade conheceu até hoje. Naquele sermão, quando Jesus falou àquela multidão imensa, ele falava para a multidão, mas ele sabia que suas palavras ficariam gravadas para a posteridade, para todos nós que viríamos depois, cada um a seu tempo. Então precisamos conhecer os ensinamentos. Muitas pessoas acham que o Sermão da Montanha se resume às bem-aventuranças. Sim, essa é uma parte importante, mas é a primeira parte do Sermão da Montanha. A segunda parte vem todos os ensinamentos que estão depois exarados, estão insertos em o livro dos Espíritos, são registrados capítulo a capítulo, e onde Jesus então nos traz os ensinamentos mais preciosos que todos nós precisamos conhecer. Um dos ensinamentos que mais nos chama a atenção é quando Jesus nos fala a respeito do reino de Deus, que é aquele estado de paz, de plenitude, de harmonia que nós precisamos conquistar e já podemos conquistar durante a nossa existência. E Jesus vem nos dizer depois na sequência que o reino de Deus está dentro de todos nós. O Papa João Paulo II teve a oportunidade de dizer mais tarde também, que as situações de céu e inferno, de paz, de tranquilidade, de harmonia, não estão em locais pré-determinados ou definidos, mas estariam dentro de nós, exatamente como Jesus nos ensinou há mais de 2000 anos. Só relembrando que das parábolas de Jesus, das 35 parábolas que são catalogadas por Caibar Schultio no livro Ensinos e Parábolas de Jesus, 11 se referem especificamente ao reino de Deus, para nos dizer o que é o reino de Deus e como adquirir o reino de Deus. Mas Jesus nos trouxe tantos outros ensinamentos, um dos mais importantes nos dias de hoje, que é justamente o perdão. Perdoar as pessoas que estão convivendo conosco nessa nossa jornada. E quando o apóstolo Pedro pergunta, mas mestre, devemos perdoar até 7 vezes alguém que haja pecado contra nós? E Jesus olha para ele, sorri e diz, não, Pedro, não te digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. E o 70 tem uma representação. Ele não representa simplesmente 70 vezes, mas ele quer dizer ilimitadamente, indefinidamente. Então, perdoar alguma coisa elevada a 70 vezes quer dizer sempre, ilimitadamente. Devemos perdoar sempre, perdoar ilimitadamente, conhecendo as pessoas que convivem conosco, sabendo da nossa condição de espíritos que passamos por uma experiência material. Todos nós estamos em processo de aprendizado. Todos. Estamos nós, estamos as pessoas que convivem conosco, para nós conseguirmos entender isto. O mais importante é a nossa vida espiritual, que nós estamos aqui para dar prosseguimento ao nosso processo de aprendizado e de crescimento, e nossa vida começa a se modificar. Nós vamos buscando outros valores para a nossa vida, vamos deixando de lado certas coisas que até então fazíamos, porque sabemos serem prejudiciais a nós mesmos, às pessoas que convivem conosco, à sociedade, às pessoas de modo geral. Começamos a modificar os nossos entendimentos
E nessa modificação, o perdão é fundamental, porque nós erramos, porque as pessoas erram. Perdoar é um dos atos é uma das conquistas mais excelentes que nós podemos já ir trabalhando e praticando aqui na Terra. Mesmo porque na questão número 886 do Livro dos Espíritos, quando se pergunta como Jesus entende a palavra caridade, uma das acepções é justamente essa, é através do perdão. Então seria benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então Jesus veio nos trazer a importância do perdão em nossas vidas. Para que nós não demos tanta importância às coisas materiais, já que a nossa vida mais importante é a vida espiritual. E quando ele fala a parábola daquela pessoa que ficava acumulando as coisas, o produto da sua colheita nos celeiros, ele dizia, mas insensato que és, essa noite ainda te será pedida a tua alma. Em outras palavras, essa noite ainda retornarás ao plano espiritual, não levarás nada do que haja acumulado aqui na terra. E Jesus nos diz, não vamos acumular bens na terra, onde a traça, a ferrugem, os ladrões vão roubar. Nós vamos começar a acumular tesouros no céu, porque esses são os mais importantes. E os tesouros no céu nós vamos acumulando, ajudando aos nossos irmãos, servindo aos nossos irmãos. E quando falamos a palavra servir, uma passagem extraordinária vem até nós nesse momento. Exemplo de servir ao próximo, servir às demais pessoas, servir sempre. Para nós, uma das passagens mais significativas é narrada pelo apóstolo João, pelo evangelista João, no capítulo 13, versículos 13 e 14. A passagem é belíssima. Então narra o apóstolo, o evangelista João, que Jesus, depois, estava se preparando para uma ceia, que depois, mais tarde, seria conhecida como a última ceia. Jesus estava sentado com os seus discípulos, ele levanta-se, depõe a veste. A veste era aquela roupa externa, o seu manto, coloca no local e, tomando de uma bacia com água, ele vai e começa a lavar os pés de todos os seus discípulos. Lava os pés de um por um. Depois que ele acaba essa tarefa, ele levanta-se, pega novamente o seu manto, encosta-se junto aos seus amigos e faz uma pergunta interessante para eles. Ele pergunta, sabeis o que vos fiz? A pergunta que Jesus faz aos seus discípulos e amigos. Vós me chamais de Senhor e Mestre. E dizem bem, porque eu sou. Abro um parêntese rapidinho para dizer aqui, o único título que Jesus aceitou aqui na terra foi o título de Mestre. Porque ele, na verdade, era o portador, era o mensageiro das verdades maiores, das verdades divinas para todos nós. E na sua condição de mensageiro dessas verdades e pela sua forma de ensinar, pelo ensinamento, pela exemplificação, pela vivência, ele é considerado mestre por excelência de todos nós. Então eu, sendo considerado Senhor e Mestre, se eu, sendo Senhor e Mestre, fiz isso a vocês, vocês também deverão uns lavar os pés dos outros. Vejam que exemplo extraordinário, que ensinamento, por intermédio do exemplo, que Jesus proporciona aos seus amigos à época, mas a todos nós, nas épocas vindouras. Lavar os pés, o Mestre, o maior de todos, humildemente lava os pés dos seus discípulos. Exemplo de humildade é esse que Jesus nos traz, exemplificando, ensinando pelo exemplo. Lava os pés de todos. O exemplo de servir ao próximo, servir sempre, servir em todas as oportunidades. Esse homem extraordinário é Jesus. Nos fala a respeito de quando nós formos ofendidos, que nós não devemos reagir da mesma maneira que o agressor está nos ofendendo, mas devemos oferecer outras oportunidades, outras respostas. Ele nos diz que devemos oferecer outra face, oferecer, proporcionar, apresentar outras maneiras daquela solução, daquela situação que chegou até nós, apresentar outras soluções para a situação que nos chega.
nunca da mesma forma, nunca com agressividade, tiveram também Jesus oportunidade de vivenciar esse ensinamento. Quando foi levado à presença do sumo sacerdote, ele pergunta se aquele ensinamento de Jesus, o que Jesus ensinava, e Jesus diz simplesmente: é só você perguntar para as pessoas que me acompanham, e eles vão dizer o que eu ensino. Que o que eu ensino é para todos, em todos os lugares, nada é secreto. O que eu ensino são para todas as pessoas. E um dos guardas, ainda embrutecido, não gostou dessa resposta de Jesus, chega até ele e lhe dá um tapa no rosto. E Jesus olha para ele e diz: se eu falei alguma coisa errada, me diga que eu falei errado. Se eu não falei nada de errado, por que me bates? Alguns exemplos em nossas vidas, e as pessoas hoje dizem: eu não levo desaforo para casa. Comigo é assim, bateu, levou, esquecendo do maior ensinamento que o mestre não nos ensinou, mas ele vivenciou, ele experienciou, ele nos trouxe como exemplo e como vivência. Olhe os ensinamentos do mestre Jesus, e vai nos dando todos os ensinamentos daí para frente. Ao final quase ele vai dizer: eu não venci no mundo, mas eu venci o mundo. Eu não venci no mundo dos negócios, das concorrências. Eu venci o mundo com as suas dificuldades, com os seus vícios, com os seus chamamentos de toda ordem. Isso que eu venci. Nós vemos a todo dia chamamentos dos mais estranhos chegando e as pessoas se entregando a esses chamamentos de uma forma tão estranha, tão esquisita. Ontem ligamos a televisão e vimos nas ruas do Rio de Janeiro e de São Paulo as pessoas se vestindo como verdadeiros zumbis e saindo em passeatas pelas ruas, fazendo uma caminhada dos zumbis. E nós perguntamos: meu Deus, qual é a finalidade disso? De onde vem a inspiração para as pessoas se trajarem dessa forma? Por que esses apelos do mundo chegam e as pessoas não pensam a respeito do que estão fazendo? A maneira que estão se portando, a mensagem que estão levando às demais pessoas. E Jesus é o nosso modelo, é o nosso guia de toda a humanidade, que nos trouxe todos os ensinamentos, todo o roteiro para nós sermos felizes. E esse é o momento maravilhoso de Jesus, dizendo que a felicidade não é desse mundo, mas que nós já podemos ser felizes no orbe que habitamos, seguindo os seus ensinamentos, vivendo em paz, vivendo bem, ajudando ao próximo, ajudando as pessoas. Aí está a felicidade. E todos os ensinamentos nos foram trazidos por Jesus, mas um em especial, esse nos toca profundamente. Foi nos momentos já supremos, nos momentos finais da trajetória de Jesus à Terra. Depois de sentenciado, sem que ninguém pudesse colaborar com ele em sua defesa, depois de sofrer os açoites, todos, já está crucificado num madeirame infamante. E naquele momento, ele olha para baixo e vê sua mãe. E nós ficamos pensando em Maria, quando ela olha para cima e diz: meu filho, o que fizeram contigo? Ao vê-lo daquele jeito ali crucificado. E Jesus olha naquele momento e vê que do seu lado está o discípulo amado, João. E Jesus aproveita, veja, eu fico pensando: meu Deus, que sofrimento, que agonia passava Jesus naquele momento. E ele pega e para e dá um ensinamento maravilhoso. Naquele momento extremo de agonia, ele diz: mãe, aí está o teu filho. Filho, aí está a tua mãe. Mulher, mãe, aí está o teu filho. Nos dizendo que nós somos uma família universal, e todos nós, na condição, se Deus é nosso Pai, todos nós somos irmãos. Um exemplo maravilhoso dado nesse momento supremo. Mas um pouco mais adiante, esse para nós é o mais importante de todos. Quando ele olha para todos e diz: Pai, perdoa-lhes, Pai, pois eles não sabem o que fazem. Imaginemos um momento, quase já no desligamento, que Jesus pede que todos sejam perdoados, porque são irmãos.
não são maus, mas simplesmente não sabem o que estão fazendo. E todos aqueles que estavam naquele momento hoje, com certeza já estão em processo de redenção. Aqueles que o crucificaram hoje devem ser aqueles que estão glorificando-o, levando a sua mensagem adiante, entenderam a sublimidade do Espírito de Jesus, compreenderam a magnanimidade de sua mensagem, do seu Evangelho. Com certeza hoje as suas vidas já seguem transformadas. Tem um momento extraordinário que nos é contado pelo médium Francisco Cândido Xavier, por intermédio do Espírito Pinochet. O livro chama-se Estante da Vida, capítulo 34 dessa obra, intitulado Anjo Solitário. Então nos diz que naqueles momentos cruciais, quando Jesus estava ali crucificado, já quase se desligando dos liames, dos laços materiais, os céus se abrem. E do alto da cruz, uma luz se projeta para o céu, os céus se rasgam e multidões de anjos começam a descer à terra, cantando hinos de louvor, de hosanas. Muitos trazem bálsamos e vão passando no corpo do Mestre. Todos chegam com muito carinho, com muito respeito, muitos com os olhos úmidos de ver aquela cena, o Mestre querido, daquela forma. Nós vamos ali atendendo a Jesus, cada um do seu jeito, cada um fazendo o que lhes é possível, mas todos com muito carinho, cercando o Mestre nos seus momentos finais, com todo carinho e com toda atenção. O Espírito Humberto de Campos registra que o mundo não poderia ver aquela cena maravilhosa naquele momento. As retinas, os tímpanos humanos não seriam suficientemente desenvolvidos para captar aqueles sons e aquelas visões extraordinárias que se formavam naquela paisagem tão triste do momento. Então ele conta que os seres vão se acercando de Jesus, mas de repente, em especial, vem um anjo solitário. Quando ele fala anjo, entendemos, é um espírito esclarecido, elevado, com todo o entendimento, vem e olha para Jesus, desce até os seus pés, beija os seus pés com muita ternura e com muito carinho. E quando ele pega os seus olhos para o Mestre, ele percebe que Jesus quer lhe falar alguma coisa. E leva-se no ar e coloca o seu ouvido bem próximo à boca de Jesus, e Jesus fala alguma coisa ao seu ouvido. Ele olha para Jesus com os olhos cheios de lágrimas e de enternecimento, faz um sinal positivo com a cabeça e se afasta. Pela narrativa do Espírito Humberto de Campos, ele nos fala que naquele momento Jesus, que já estava se desligando praticamente, pede ao emissário celeste que vá buscar um companheiro. Porque ele já sabia que aquele que o traíra há momentos atrás, que fora traidor, não vamos considerá-lo hoje assim. Hoje, com certeza, já é um espírito já reformado, já renovado também. Mas naquele momento, Judas suicidava-se e já estava em regiões de sofrimento, em situações muito difíceis e complicadas. Jesus pede, então, que esse anjo vá buscar o seu companheiro, vá procurá-lo nas regiões de sofrimento em que ele se encontrava. E nós paramos e perguntamos: que espírito é esse que perdoa a todos, que vai buscar aquele que o traiu? Não sabia que era um irmão equivocado naquele momento, desconhecendo, não obstante ter convivido com ele, não havia aprendido ainda a sublimidade dos ensinamentos. Depois o próprio Jesus vai buscar esse companheiro, tanto que quando ele aparece depois para Maria Madalena de Magdala, no sepulcro, diz para ela: não me toques ainda, porque eu não fui ao Pai. Ele havia descido às regiões para buscar o companheiro que lá se encontrava em seu lugar. Que homem é esse, meus irmãos? Que homem é esse? É Jesus em nossas vidas. Onde que depois da crucificação, Maria foi viver com uns parentes seus na cidade de Bataneia. E os discípulos foram
alguns para uns locais, outros para Cafarnaum, outros para outras cidades. João não havia esquecido aquelas palavras do Mestre: filho, eis aí a tua mãe. Mãe ou mulher, eis aí o teu filho. Aquilo estava vibrando ainda na sua mente, no seu coração. Passados alguns anos, João consegue se estabelecer na cidade de Éfeso. E assim que se estabelece, ele volta para buscar Maria, para que pudesse viver junto com ele nessa cidadezinha, naquele local, naquele sítio. E vai procurar Maria. Encontra, fala para ela dos seus projetos, dos seus planos, e ela recebe com muito carinho aquela visita de João. E João lhe diz: minha mãe, vamos morar num local muito aprazível, e lá nós podemos avistar o mar, é uma colina, é uma casinha muito simples, agora conseguimos a sua edificação, vamos morar juntos, e lá nós poderemos rememorar as lições inesquecíveis do Mestre Jesus. Poderemos atender, poderemos ajudar as pessoas. E aquilo renovou de esperanças o coração de Maria. Eles seguem então juntos para a cidade de Éfeso. E lá começam a trabalhar, começam a atender as pessoas. De início, uma pessoa ou outra aparecia, era atendida, e eles se reuniam sempre aos finais de tarde para relembrar os ensinamentos de Jesus. E o tempo vai passando, e uma pessoa fala para a outra, fala para a outra, de repente já pequenas multidões já se aglomeravam ali todos os fins de tarde, para ouvir de Maria, para ouvir de João, para ouvir de outros companheiros que foram se agregando essa mensagem, a mensagem libertadora de Jesus, a mensagem confortadora e consoladora, mas acima de tudo, libertadora para todas as almas. Um dia chega uma pessoa, vai falar com Maria, e ela estava coberta de chagas. E Maria olha aquela pessoa com muito carinho, atende-o, lava as suas feridas, as suas chagas, consola-o, conforta-o, esclarece-o, chama-o para participar das preleções do Evangelho. E ele chega depois para Maria e diz: essa é a casa da Mãe Santíssima. A senhora é a mãe de Jesus, a senhora é a Mãe Santíssima. E essa casa é a casa da Mãe Santíssima. O local começou a ser conhecido então como a casa da Mãe Santíssima. E as pessoas procuravam então agora em maior quantidade. E um dia uma pessoa chega muito preocupada, muito com uma situação dificílima em sua vida, e Maria olha para ele e vai dizer a mesma frase que depois, muito tempo atrás, teria a oportunidade de falar também para Francisco Cândido Xavier, quando no momento dificílimo de sua vida, Chico pede para o Espírito Emmanuel que vá até Maria e peça um consolo para a situação pela qual passava. Depois de um certo tempo, o Espírito Emmanuel traz no papel a mensagem de Maria para Francisco Cândido Xavier. É a mesma mensagem que ela falou para aquela pessoa que o procurou completamente desesperado naquela tarde. Ela olha para ele e diz: meu filho, isso também passará. A mesma frase que Chico guardou durante muitos anos da sua vida, diante das situações difíceis: isso também passará. Esses eram os ensinamentos recebidos na casa da Mãe Santíssima. E nós ficamos pensando, nós que buscamos hoje conhecer o Evangelho de Jesus, não teremos, com toda certeza, jamais o mérito que teve o apóstolo Paulo, de ver João aparecer de ver Jesus aparecer à sua frente e o convidar para o trabalho. Nós não temos esse mérito ainda, porque Paulo era um espírito de muita elevação. No primeiro momento da sua vida, desviou-se um pouco das atividades, mas, mais uma vez, como exemplo, não que nos desviamos em qualquer momento de nossas vidas, nós não podemos reingressar no caminho e dar prosseguimento a grandes tarefas enquanto estamos encarnados. Então, essa lição do reencaminhamento é extraordinária para todos nós. Não temos o mérito de receber essa visita de Jesus. Como teve Francisco de Assis também na igreja de São Damião, quando o mestre lhe aparece e pede para reconstruir a igreja. Não é dessa forma que Jesus se apresentará para nós, pois nós não temos esse mérito.
Como podemos então buscar Jesus? Ou como Jesus se apresentaria para nós? Essa pergunta. Vamos dar prosseguimento à nossa história, relembrando mais uma vez Maria. Um dia ela estava orando e chega uma notícia muito difícil para Maria, para João, para as pessoas ali na casa da Mãe Santíssima. As perseguições aos seguidores do Cristo se intensificaram. E as pessoas que seguiam Jesus, as pessoas que iam buscar os seus ensinamentos, eram capturadas, presas, levadas ao suplício, nos circos, em espetáculos inenarráveis pela crueldade que era acontecido naquela época. Nós abrimos mais um parênteses, dizendo que hoje nós temos a oportunidade de vir às casas espíritas, às igrejas, a qualquer templo, e ali escutar a palavra de Jesus com toda tranquilidade. Naquela época, as pessoas que assim procediam foram perseguidas, foram presas, foram sentenciadas e seriam supliciadas das formas mais cruéis nos espetáculos de horror dos circos romanos. Quando chega essa mensagem, João preocupa-se e resolve ir até a cidade para alertar os demais companheiros que tivessem cuidado agora devido a essas perseguições. Ele vai à cidade e Maria continua com o trabalho de atendimento. E numa tarde, ela está orando, também no final da tarde, também no poente, e de repente um mendigo aproxima-se dela. O mendigo se aproxima e diz: minha mãe, eu venho buscar o teu apoio e venho te fazer companhia. E ela já tão acostumada a receber figuras de pessoas necessitadas, de mendigos e outros expropriados de toda sorte, olha para ele e diz: vem, meu filho, vamos então conversar. E convida-o a entrar na pequena choupana. E ali adentrando com aquele mendigo, ele olha para ela e diz: minha mãe, eu vim buscar aqui o teu consolo. Aqui é a casa da Mãe Santíssima, então eu venho buscar o meu consolo, mas venho também te fazer companhia nesse momento difícil, porque sei das tuas preocupações. E começa a conversar com ela, e começa a encorajá-la, falando de realidades que lembravam os ensinamentos de seu filho, e ela surpreende-se e diz: meu Deus, as pessoas vêm aqui tanto buscar ajuda, e essa pessoa chega, esse mendigo chega e me traz consolo, vem estar comigo nesse momento difícil, e continua a conversar e continua a falar. Em determinado momento ela percebe uma alteração no ambiente, e ela olha para o mendigo estende as suas mãos para ela e diz: minha mãe, vem aos meus braços. Quando ela olha nas mãos daquele mendigo, eles estavam marcados, as suas palmas das mãos, ou melhor, os seus pulsos, estavam marcados com duas rosas, ainda sangrando. Na verdade, ela olha e diz: mas existem marcas de cravos. Instintivamente ela olha para os pés do mendigo e encontra as mesmas marcas nos seus pés. E ela olha, quando ela ergue os seus olhos, o ambiente agora já estava tomado de claridades. E ela percebe ali diante de si Jesus, diante de si. Agora ela percebe, não mais como mendigo, mas como o seu filho querido. E ela estende os seus braços e diz: ah, meu filho, e vai até ele e o abraça. E ao abraçá-lo, ela tem instintivamente o desejo de se ajoelhar a seus pés para beijar os seus pés, como quisera fazer naquele momento que estiveram na cruz, mas não fora possível. E ele também automaticamente ergue-a e diz: não, não. Ele se ajoelha a seus pés e beija os seus pés e beija as suas mãos e diz: minha mãe, eu venho hoje te buscar para que sejas a primeira no reino de meu Pai, no atendimento aos necessitados, no atendimento às pessoas que sofrem. Eu venho hoje te buscar, minha mãe, para trabalhar comigo no reino de meu Pai. E abraça carinhosamente a sua mãe. Que homem é esse? Que homem extraordinário é esse? Que ensinamentos extraordinários são esses? Que chegam à nossa mente, mas acima de tudo devem chegar ao nosso coração, porque a mensagem de Jesus é para ser entendida, compreendida, mas acima de tudo é para ser sentida.
E uma vez sendo sentida, é para ser praticada, é para ser exemplificada. O Espírito Emmanuel nos diz que quando nos for possível compreender a dor, o sofrimento das pessoas, é porque nós já estamos em condições de ajudar a essas pessoas. Então, meus irmãos, precisamos começar a abrir as portas do nosso coração para entender essa mensagem, mas entendendo com o coração, com o sentimento, porque entendendo a mensagem, vendo o sofrimento, vendo a dor, nesse momento nós estaremos em condições de também ajudar a dor e ao sofrimento de todas as pessoas. Para nós encerrarmos, o nosso tempo chega ao seu final, para nós encerrarmos, lembrando que se nós não temos condições de receber Jesus dessa forma para nós, que nos faltam ainda as condições necessárias, possamos então lembrar do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Fora da Caridade não há salvação. Pegamos esse capítulo e vamos ver nesse capítulo a narrativa do evangelista João, no capítulo 25, versículos 31 a 46. Quando ele diz que o Filho do Homem, voltando com toda a sua glória, chegará e separará uns dos outros, colocará à sua direita as ovelhas, à sua esquerda os bodes, e como separando, uma linguagem figurativa, separando as pessoas todas, falará para aqueles que estão à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, para o reino que vos está preparado desde o começo do mundo. Porque eu tive fome e me deste de comer. Eu tive sede e me deste de beber. Eu estive sem moradia e me abrigaste. Eu estive sem roupa, nu e me vestiste. Eu estive doente e foste me visitar. Eu estive preso e foste me ver. E as pessoas vão olhar e vão dizer: mas Senhor, quando foi, Senhor, que nós tivemos com fome e tivemos de comer? Quando, Senhor, que nós tivemos com sede e tivemos de beber? Quando foi, Senhor, que nós tivemos sem roupa, sem abrigo e não te vestimos ou te albergamos? Como foi que te vimos doente ou preso e não fomos visitar o Senhor? E Jesus então falará para as pessoas: todas as vezes que fizerdes isto a um desses mais pequeninos, é a mim que estareis fazendo. Meus irmãos, que homem é esse? Esse homem é Jesus. Esse homem é Jesus. Jesus continua da mesma forma com que ele deixou o mundo, de braços abertos, nos aguardando, nos esperando, dizendo: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu sou o bom pastor. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Meus irmãos, para encerrar as nossas reflexões desta manhã, busquemos Jesus. Buscar Jesus é conhecer o seu Evangelho, é estudar a sua mensagem, e uma vez estudada, uma vez internalizada, busquemos Jesus efetivamente nos nossos irmãos, nas necessidades, e chegue até nós o que nós nos proponhamos a ir ao encontro delas. E aí está o grande mérito de todos nós, que nós fazemos aqui mais um convite. Se nós nos propusermos a ajudar, sairmos à rua, a forma de ajudar chegará até nós. Os amigos da espiritualidade estarão incluindo, estarão direcionando, e você pode estar, nós podemos estar no meio da multidão, e nós seremos encontrados. Jesus, modelo e guia para todos nós. Mais uma vez, muito obrigado ao Centro Espírita Neguei, que sempre nos acolhe com muito carinho, a todos os seus dirigentes. Muito obrigado a todos pela atenção, pelas vibrações de carinho que nós recebemos, e isso ajuda muito, que vão clareando as ideias, as coisas vão fluir. Muito obrigado pela presença, por estarmos juntos hoje aqui, e permaneçamos confiantes e perseverantes na grande mensagem que nos foi trazida pelo Mestre Jesus. Que a paz de Deus, que a paz de Jesus nos envolva a todos. Jesus nos ilumine e nos abençoe.
Muito obrigado.